Olá, vem comigo nesse vídeo para você ficar sabendo de todos os detalhes do auxílio emergencial residual. O calendário completo com todos os detalhes vai ser inclusive apresentado pelo próprio presidente da Caixa Econômica Federal, com todos os detalhes para você ficar sempre bem informado. Vamos lá? Aqui, então, nós começamos a falar da MP1000, do auxílio emergencial, da extensão. Pode passar, por favor? Então, são até 4 parcelas mensais, de 300 ou 600. E aqui é importante, né? Deixa eu dar um resumo, porque nós temos várias páginas. O que acontece? São 5 parcelas do auxílio emergencial. E, a partir de agora, nós já tivemos a primeira parcela do auxílio extensão para quem recebeu o Bolsa Família e começaremos amanhã, no dia 30, para aqueles que receberam em abril. Estes vão receber 9 parcelas. O que a gente está falando é que todas as pessoas vão receber de uma maneira ordenada, de acordo com o mês de nascimento e o calendário que nós vamos colocar. Então, são parcelas de 300 ou 600 reais até dezembro e até 4 parcelas. Então, todas as pessoas que atenderem aos requisitos de elegibilidade e o início é um ponto muito importante. Quando é que você começa a receber o auxílio emergencial extensão? Quando terminar o recebimento da 5ª parcela do auxílio. Ou seja, por que quem recebeu a primeira parcela em abril começa a receber a primeira parcela do auxílio extensão a partir de amanhã? Porque elas já receberam 5 parcelas do auxílio emergencial. Quem estiver nesse ciclo recebendo a 4ª parcela, começará a receber o auxílio extensão no mês que vem. Então, a conta é simples. São 5 parcelas do auxílio emergencial, e a partir do momento em que se recebe a 5ª parcela do auxílio emergencial, a próxima parcela será o auxílio extensão. Para o Bolsa Família, todos receberão as 9 parcelas. Porque, no caso do Bolsa Família, nós tivemos um calendário à parte. Qual é o calendário do Bolsa Família? É o mesmo de sempre. Os 10 últimos dias úteis do mês. Recebendo em dinheiro, saque nas agências, ou nos ATMs, ou nos lotéricos. Para as pessoas do cadastro único, ou que fizeram o cadastro no aplicativo ou no site, você tem grupos diferenciados de acordo com, basicamente, quando esses lotes foram aprovados. O primeiro grande lote, ao redor de 30 milhões de pessoas, as pessoas receberam em abril e depois em maio. Então, de acordo com esses lotes subsequentes de aprovação, é que você terá o número de parcelas finais de cada um. É um pouco complicado, mas a gente vai em mais detalhe, com calma, mostrando para vocês, e se tiver qualquer dúvida, a gente tira depois. E, Paulo, a gente tem tudo isso no site da Caixa Econômica Federal, ou seja, todas as tabelas que nós vamos mostrar estão nos sites da Caixa Econômica Federal, com tranquilidade. Pode passar, por favor? Então, como nós acabamos de falar, a primeira parcela do auxílio extensão começou a ser paga no dia 17 de setembro, quinta-feira, há 10 dias atrás, para 1,6 milhão de pessoas. Hoje, nós estamos pagando o NIS 9, é o 9º grupo, do Bolsa Família, e amanhã todas as pessoas do Bolsa Família já terão recebido a sua primeira parcela do auxílio emergencial extensão. De novo, o saque em dinheiro na lotérica, na agência ou nos ATMs. Pode passar, por favor? Aqui, porque nós colocamos o calendário das 4 parcelas do Bolsa Família do auxílio extensão. Então, na página 16, nós temos a 2ª parcela do auxílio extensão, que é de outubro. Normal, são os 10 últimos dias do mês. Pode passar, por favor? A parcela 3, os 10 últimos dias do mês de novembro.
Pode passar, por favor? E a parcela 4 do auxílio extensão para quem receba o Bolsa Família nos 10 últimos dias úteis de dezembro. Né, Paulo? Aqui a gente, na verdade, termina no dia 23 de dezembro. Então, é um pouco antes por causa do Natal. A única exceção é dezembro. Então, com exceção de dezembro, são os 10 últimos dias do mês. Dezembro, por causa do Natal, acaba se recebendo no último dia útil, antes do Natal, dia 23 de dezembro, uma quarta-feira. Mas, de novo, reforçando, os beneficiários do Bolsa Família já começaram a receber a primeira parcela do auxílio emergencial extensão, podendo sacar nas agências, nos ATMs e nos lotéricos, como sempre foram, não muda nada, e nós estamos falando de 16 milhões de pessoas em relação a esse pagamento. Pode passar, por favor. E aqui a portaria, pode passar, como nós falamos, uma portaria emitida ontem à noite, né, Barreto? São quase 492 mil novos beneficiários que estavam em processo de análise e foram validados pela Dataprev e pelo Ministério da Cidadania. Então, nós temos mais 492 mil pessoas que fizeram a contestação pelo aplicativo da Caixa, foram validados pelo Ministério da Cidadania e que receberão as parcelas a partir do ciclo 3. A gente vai explicar em mais detalhe agora. Pode passar. Obrigado. Então, nós temos quem recebeu a P1 do auxílio emergencial. Aqui, de novo, começa a ficar muito técnico. Então, nesse caso, o importante que nós temos é exatamente mostrar todos os exemplos e toda essa apresentação está no nosso site para que vocês tenham isso bastante no detalhe. Né, Barreto? O que você acha? Acho que é importante a gente frisar aqui, gente, assim, houve um conjunto de cuidados que foram colocados para esse calendário. Aí felicito a equipe da Caixa que, com o aprendizado ao longo do tempo, conseguiu entender melhor, né? A gente aprendeu como é que a gente lida melhor com essa realidade e começou a separar nesses ciclos, mas o importante é a gente seguir algumas premissas. A primeira premissa seguida foi dizer o seguinte, não haveria interrupção. Então, quando você termina de receber a sua quinta parcela do auxílio emergencial, que seria o auxílio original e a extensão, no mês subsequente você entra recebendo esta extensão de R$300, no caso de uma cota, ou de R$600, no caso da segunda cota. Então, o cuidado ali é que, independente dos ciclos, recebe no mês, recebeu 600 numa cota simples do auxílio anterior, vai passar a receber 300 do novo auxílio, que se estende até 31 de dezembro, o período em que hoje a gente tem dentro do decreto, dentro do que foi aceito pelo Congresso, o período que a gente entende por período de calamidade, né? Então, assim, este cuidado foi a primeira premissa. A segunda foi, independente disso, a gente não parou de olhar as contestações. Então, o Paulo acabou de falar, o Pedro acabou de falar, desculpa, falando para a gente o que tem em relação às 492 mil novas pessoas, né? Há um cuidado muito grande em relação à contestação. Nós aprendemos com o tempo e fomos muito colaborativos, vou chamar assim, em todas as instituições que participaram da evolução do auxílio emergencial. Então, a CGU, Controladoria Geral da União, o TCU, Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público, o CNJ, a Receita Federal, o Ministério da Justiça e os nossos prestadores e apoiadores parceiros de todo o tempo, Dataprev e Caixa Econômica Federal. Nós, ao entendermos melhor o auxílio, percebemos um conjunto de coisas que vinham acontecendo e o aperfeiçoamento levou que um conjunto de contestações fosse avaliado no tempo. Uma pessoa mudou de situação, então ela recebia o seguro-desemprego, mas em algum momento o seguro-desemprego vai acabar. E a lei original impedia ela de receber o auxílio. A evolução, então, do auxílio mostrou, olha, a gente reanalisa no tempo e quando ela termina de receber aquele outro benefício, ninguém fica para trás, a gente não deixa as pessoas desassistidas e elas passam a ter direito ao novo auxílio. E aí reforça a colocação que foi feita aqui pelo Pedro, mostrando claramente que nós temos contestações em análise e elas estão sendo inseridas sim para que as pessoas tenham direito, façam jus aí ao auxílio emergencial nesse momento tão difícil. Pode voltar só um slide, por favor? Um pouco confuso e eu vou explicar com mais calma. São 6 ciclos. Quando nós falamos aqui dos 492 mil novos beneficiários, o que significa isso? Nós vamos pagar nos ciclos que nós já temos, nas datas que nós já temos, ou seja,
nós não vamos criar uma nova data para esses 492 mil. Por que isso é importante? Porque, como o Barreto falou, provavelmente teremos mais 50, 100, 200 mil aprovados. Se cada grupo que for aprovado, nós criarmos um calendário novo, vai ser ainda mais confuso. Então, de uma maneira objetiva, esses novos 492 mil entrarão nos ciclos, nos calendários que já existem. E a primeira parcela, quando a gente coloca P1, significa primeira parcela. Eles vão entrar neste próximo ciclo, o ciclo 3, a segunda parcela no ciclo subsequente, terceira, quarta e quinta. Com uma observação: a quarta e a quinta parcela deste novo grupo de beneficiados serão recebidas no último ciclo, lá no final de dezembro. O que significa isso? Eles receberão 2 parcelas em dezembro. Por quê? Porque são 5 parcelas do auxílio emergencial. Se fosse simplesmente uma por mês, iria estourar. Então, como todas as pessoas receberão as 5 parcelas do auxílio emergencial, neste caso, com os ciclos atuais, ele não receberia as 5, só receberia 4. Para resolver esse problema, obviamente todos vão receber as 5, se recebeu a quarta e a quinta parcela no último ciclo. Pode passar. Essa é a antiga porque é do auxílio emergencial. Todas as parcelas do auxílio emergencial são com os valores do auxílio emergencial. A partir do fato que a pessoa já recebeu 5 parcelas do auxílio emergencial, ela vai para a parcela do novo auxílio, do auxílio extensão, que é a que se reduz. Mas todas as pessoas aprovadas receberão 5 parcelas do auxílio emergencial com os valores originais. E aqui na página 21 é exatamente a mesma coisa. De novo, quem recebeu a P1, ou seja, primeira parcela em julho, aqui que é o ponto importante. O primeiro grupo, Bolsa Família, e o primeiro grupo de aprovados recebeu lá em abril, 31 milhões de pessoas. Esses já receberam as 5 parcelas do auxílio emergencial e começam amanhã a receber a primeira do auxílio extensão. Mas quem recebeu em julho a primeira parcela, receberá a terceira parcela do auxílio emergencial no terceiro ciclo, que é o que vai começar agora, a quarta no quarto ciclo, a quinta no quinto ciclo. E quem recebeu a P1 no segundo ciclo, vai receber a segunda, terceira, quarta e quinta. De novo, um pouco confuso, mas o objetivo é: todos receberão 5 parcelas do auxílio emergencial. E só depois de receber as 5 parcelas do auxílio emergencial é que você irá receber, se der tempo, do auxílio extensão. Pode passar, por favor? É isso que a gente falou, né? Então, em abril, é confuso, mas a gente de novo vai repetir. Quem recebeu em abril a primeira parcela, estes já receberam 5 parcelas do auxílio emergencial. E são esses que começarão a receber agora o auxílio extensão e vão receber as 4 parcelas do auxílio extensão, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quem recebeu em maio só irá terminar de receber a 5ª parcela agora, no próximo ciclo, então receberão 3 parcelas do auxílio extensão. Por quê? Porque eles vão demorar 1 mês a mais para receber a 5ª parcela. Assim sucessivamente. Quem recebeu em junho, um outro mês a mais em julho. Ou seja, as pessoas os 31 milhões de brasileiros, além daqueles do Bolsa Família, que começaram a receber em abril, vão receber as 4 parcelas do auxílio emergencial extensão. Quem começou a receber em maio, ou seja, com 1 mês de diferença, receberá 3 parcelas do auxílio extensão. Quem recebeu em junho, 2 parcelas. E em julho, 1 parcela. Essa é para dar um sumário para vocês. Pode passar, por favor? Então, agora a gente vai entrar no detalhe. Pode passar, por favor? Ou seja, isso é muito importante, no slide 24. Neste novo ciclo que começa amanhã, fora o Bolsa Família, que já começou, mas nesse novo ciclo, são 16 milhões e 200 mil pessoas que continuam recebendo o auxílio emergencial, a 4ª, a 5ª parcela. E 27 milhões que
irão receber o auxílio emergencial extensão. Por que a diferença dos 30 milhões para os 27? Que, como o Barreto já falou, foi se realizado mais uma análise, algumas pessoas, né, Barreto, já voltaram a trabalhar, etc. Então, há uma redução, porque várias pessoas voltaram a trabalhar e não têm mais o direito ao auxílio. Mas são 43 milhões e 200 mil pessoas que estarão nesse ciclo. 16 milhões e 200 recebendo o auxílio emergencial e com os valores originais, e 27 milhões de pessoas recebendo os novos valores, de 300 ou 600, quando se comparava com o auxílio emergencial de 600 ou 1.200. De novo, depois a gente pode tirar as dúvidas, e o slide 25 ele reflete isso. O que significa? Então, de uma maneira muito clara, mantivemos pelo mês de nascimento. Então, são 12 dias de pagamento, começando amanhã, no dia 30 de setembro, uma quarta-feira, para quem nasceu em janeiro. E aí existem dois retângulos ali. 1,4 milhão de pessoas que ainda estão recebendo alguma parcela do auxílio emergencial, com aquela prestação maior, e 2,2 milhões de pessoas o auxílio extensão. Então, em cada dia, nós teremos pessoas recebendo as últimas parcelas do auxílio emergencial e um grupo recebendo a primeira parcela do auxílio extensão, num total, amanhã, de 3,6 milhões de pessoas. Lembrando que amanhã será o crédito na poupança social digital. Como nós já vimos, hoje, mais da metade das pessoas já fazem uso do auxílio pelo celular, ou seja, nem chega a ir às agências, normalmente um mês depois. E aí são 12 datas, basicamente, com 3 ou 4 dias no começo. Na verdade, a maior parte, né, Paulo? São 2, 3 dias. A primeira semana é uma semana mais complexa, que é a semana de pagamento. Então, sempre a equipe do Paulo, que é o vice-presidente da área de varejo, a Tatiana é da área de governo, tem a sensibilidade de reduzir ao máximo qualquer potencial de aglomeração, uma maior nas agências. Então, basicamente é isso. Nós temos cada mês de nascimento e 2 grupos, um recebendo as últimas parcelas do auxílio emergencial e outro começando a receber o auxílio extensão, e esse é o 3º ciclo de pagamento. Pode passar. No slide 26, nós temos o 4º ciclo. Vocês podem ver que já reduziu de 16 para 8 o auxílio emergencial. Ou seja, nesse 4º ciclo, nós temos 8 milhões de pessoas que já receberam a 5ª parcela agora e passarão a receber o auxílio emergencial extensão. Então, o que vocês vão ver nos ciclos é o auxílio emergencial, o número de pessoas reduzindo, porque quando as pessoas receberam a 5ª parcela, e o auxílio emergencial extensão aumentando. Pode passar, por favor? E é isso no slide 27. Vocês podem ver que o auxílio emergencial começará a ser pago no 4º ciclo, no dia 30 de outubro, para 0,7 milhão de pessoas, e, ao mesmo tempo, aumentando para 2,9 milhões de pessoas o auxílio extensão, com o mesmo número de pessoas. Ou seja, o que muda em cada mês? Algumas pessoas já terão finalizado o auxílio emergencial e elas passarão a receber o auxílio extensão. Mas o número de pessoas total é o mesmo, o que muda é exatamente a diferença entre quem está recebendo o auxílio emergencial e passa para o auxílio extensão. De novo, aqui são os créditos em conta poupança digital. Pode passar, por favor? Esse é um outro ponto importante. Pode passar, por favor? Nós teremos o saque em dinheiro de 2 ciclos de uma vez. Ou seja, você recebeu o 3º ciclo e um mês depois o 4º ciclo na sua conta de poupança digital, mas para ajudar e para antecipar o recebimento, nós fizemos um calendário onde os saques serão feitos de 2 meses, ou seja, janeiro, fevereiro, em algumas vezes, e com o 3º e o 4º ciclo. Então, por exemplo,
Tanto o terceiro ciclo quanto o quarto ciclo começará no dia 7 de novembro, em um sábado. E nós antecipamos para os nascidos em janeiro e fevereiro. Então, quando nós estamos pagando aos sábados, nós tentamos fazer 2 meses. Existem algumas exceções por dinâmicas internas da Caixa Econômica Federal, mas nós tentamos acelerar ao máximo. Agora, como a gente ainda tem o pagamento do FGTS, porque nós já fizemos todos os depósitos nas contas digitais, mas ainda estamos fazendo o pagamento. Num dia como esse, num sábado, a gente pode chegar a pagar 10 milhões de pessoas. Então, é um volume muito grande. Mas, de novo, por que a gente conseguiu fazer isso? Porque, normalmente, metade dessas pessoas já consumiu o pagamento, pagando conta de água, luz, realizando compras pela internet. Então, isso nos ajudou a antecipar os saques. Então, para ser bem objetivo, sempre tentamos minimizar a aglomeração, mas conseguimos antecipar o saque em dinheiro pelo uso do aplicativo ser mais intenso a cada mês. Pode passar, por favor? O quinto ciclo, a mesma coisa. Vocês podem ver que, no quinto ciclo, 2,2 milhões de pessoas ainda estão recebendo o auxílio emergencial, mas já 41 milhões estarão recebendo o auxílio emergencial extensão. Pode passar, por favor? É o mesmo racional, começando no dia 22 de novembro, e aí é um crédito em poupança, a gente faz até em um domingo, né, Paulo? A primeira vez, estamos acelerando. E por que isso? Para conseguir realizar tantos pagamentos ainda nesse ano. Então, o depósito em um domingo, a gente nunca fez, é inédito. Não sei se no mundo, mas certamente no Brasil, na Caixa Econômica, nunca foi feito. Então, nós realizamos diversos pagamentos aos domingos para que a gente consiga pagar todas as pessoas. Isso é impressionante. São 3,5 milhões de novo, o número de pessoas é o mesmo, o que muda é sempre a quantidade de pessoas no auxílio emergencial e no auxílio extensão, sempre respeitando o mês de nascimento. Pode passar, por favor? E o último ciclo é para 0,8 milhão, que é basicamente os últimos que foram aprovados, esses 492, e teve mais uns 250 há uns 15 dias atrás. Então, são os últimos que foram aprovados, que estarão recebendo ainda a última parcela do auxílio emergencial, e os outros 42, e aí vamos assumir que mais 150 mil pessoas sejam aprovadas, por exemplo. Elas entrarão nesse ciclo. Então, todas as pessoas que forem aprovadas para o auxílio emergencial receberão 5 parcelas. Pode acontecer que no final do ano a gente pague 2 parcelas de uma vez para não fazer com que estoure para o ano que vem. Pode passar, por favor? A mesma coisa, o que a gente fez aqui no sexto ciclo é pagar 2 meses, janeiro e fevereiro, no começo, num domingo, exatamente para que a gente consiga, como vocês estão vendo, nosso último pagamento é no dia 29 de dezembro, no depósito da poupança social digital. Uma pergunta, por quê? Porque a quantidade de pagamentos ela é inédita, né? Então, nós estamos fazendo depósitos aos domingos para conseguir fazer todos esses pagamentos ainda em 2020. Pode passar, por favor? Pode passar? Então, o saque em dinheiro nós também faremos de 2 ciclos ao mesmo tempo. Ou seja, apesar de realizar o depósito uma vez por mês, nós estamos permitindo o saque de 2 ciclos de 2 meses em um só. Isso ajuda a população, e nós começamos em dezembro, mas e terminaremos no final de 2021, ou de janeiro de 2021. Para aquele grupo que nós fizemos o depósito no dia 29 de dezembro de 2020. Pode passar, por favor? Esse é o sumário, né? Esse slide 36, que é o último slide, é o slide que nós sugerimos que vocês tenham, porque é exatamente esse sumário. Os 4 ciclos que faltam, 3, 4, 5 e 6. Primeiro, o depósito na conta digital, subsequentemente, o saque e transferência, quando nós realizamos 2 ciclos em uma data só.
E a quantidade de beneficiários, vocês podem ver na última coluna, que é o mesmo de 43,2, e o que muda é aqueles que estão recebendo o auxílio emergencial e a quantidade do auxílio emergencial extensão. O que vai acontecendo é uma migração, assim que você receba a 5ª parcela do auxílio emergencial, você passa a receber a 1ª parcela do auxílio extensão. Então, o número de beneficiários, fora o Bolsa Família, novamente, nós já temos o pagamento do Bolsa Família, a 1ª parcela, amanhã, ela se encerra para todos os 16 milhões, e aqui nós temos mais 43 milhões de pessoas. É só fazer um destaque aqui, presidente. Nós tínhamos o ciclo 1, 2, 3 e 4 já previsto numa portaria, a portaria 442 de 16 de julho. O que nós estamos fazendo aqui é antecipar o início também do ciclo 3 e 4. Então, é um destaque. O ciclo 3 estava previsto antes para início em 9 de outubro, para aqueles nascidos em janeiro, nós estamos antecipando aqui para 30 de setembro o início do pagamento, então, do ciclo 3. E o ciclo 4 também, era previsto para início de pagamento no dia 16 de novembro, e com essa nova portaria, nós estamos antecipando para 30 de outubro. Isso tudo num esforço aí de todas as partes envolvidas para a construção de mais 2 novos ciclos no calendário, o 5 e o 6. Obrigada. Muito bom. Só reforçando o que a Tatiana falou, nós antecipamos, ao redor de 2 semanas, tendo mais parcelas a serem pagas. Então, por isso que nós estamos fazendo depósitos em contas digitais, inclusive aos domingos. Então, é um esforço muito grande de diversas equipes do governo, do presidente Jair Bolsonaro, e com um grau de eficiência que nos deixa muito orgulhosos. Por quê? Porque nós montamos uma base digital que não existia, e só para finalizar, essa palavra aqui para o Barreto depois, 37 milhões de pessoas não estavam em nenhuma base de nenhum governo e passaram a entrar nessa base de dados, que eram aquelas denominadas invisíveis. E 33 milhões de pessoas não tinham conta em banco. Eu quero reforçar esse dado. Essas 33 milhões de pessoas têm hoje uma conta em banco digital, de graça, e que é muito importante para a próxima fase. O que eu posso falar para vocês é que nós estamos discutindo um grande programa de microcrédito para após o auxílio. E ele só é possível porque nós temos agora o celular e nós conseguiremos atingir milhões de pessoas de uma maneira eficiente. Antes do auxílio, essas pessoas, esses 33 milhões de brasileiros, não tinham conta em banco nenhum. Então, para que eles pudessem tomar um dinheiro, um crédito, normalmente eles iriam a uma agiota ou uma financeira e acabavam pagando 20% de crédito ao mês. E eu posso já afirmar para vocês que a nossa taxa de crédito, do microcrédito, não chegará a 10% disso. Então, há também um componente de inserção digital, social, de cidadania, dentro de todo esse problema muito grave que é a pandemia. Então, eu quero agradecer, passo aqui para o Barreto também. Muito obrigado. Queria, mais uma vez, agradecer a Caixa Econômica, e essa frase que o Pedro Encerra fala aqui da Caixa, eu acho que ela é decisiva para a gente enxergar as diferenças. Quando a gente fala em fazer programas sociais, e hoje à frente do Ministério da Cidadania, trabalhando na equipe com o ministro Onyx Lorenzoni, a nossa preocupação foi de não fazer a mesma coisa que havia sido feita no passado. O programa social pelo social, ele não nos parece ser o melhor caminho para que os brasileiros tenham a sua liberdade, a sua emancipação do Estado brasileiro, para que eles consigam evoluir, e para isso a ajuda de todos os parceiros possíveis se faz necessária. Não basta pensar só em dinheiro da União. E aí, com o anúncio que o Pedro fala agora, e fala que, olha, antecipando um pouquinho o que o microcrédito fará, essa é a forma de fazer as coisas. A gente não pode imaginar que a gente vai sair do auxílio emergencial, faz uma extensão, sair da pandemia, e as pessoas, para a retomada econômica, há uma limitação de orçamento da União. A gente, na realidade, você vê que o calendário ele foi todo antecipado, mas existem algumas questões técnicas que nos levam a fazer isso. De um lado, o lado humano.
precisamos dar ajuda a quem precisa o mais rápido possível, porque quem tem fome não pode esperar. Do outro, existem as questões técnicas inerentes ao orçamento público. Então, no momento da pandemia, até o próximo 31 de dezembro, a nossa realidade é que nós vivemos com emissões de crédito extraordinário. Esse crédito extraordinário tem uma característica, e essa característica faz com que a gente use esse crédito no período que a legislação permite, então eu tenho que empenhar todo esse dinheiro até 31 de dezembro. A eficiência do gasto público se faz presente nesse momento também, e os técnicos debruçaram com o apoio, inclusive, do nosso Ministério da Economia, para encontrar a melhor forma de juntar, usar o orçamento ordinário, por determinações de órgãos de controle e até envolvendo em algum momento o próprio judiciário, mostrando que nós deveríamos gastar todo o nosso orçamento ordinário voltado, por exemplo, ao Bolsa Família, e complementar somente essa diferença na ótica de crédito extraordinário. É a evolução do que fizemos no primeiro momento do auxílio emergencial, onde tudo era crédito extraordinário. Essas questões são tanto quanto técnicas, mas mostram o respeito que estamos tendo, de um lado, teto de gastos, eficiência, orçamento, bom uso do dinheiro público e a forma de saída ao final, onde a gente não usa mais somente o orçamento da União, e uma parte do que a gente deve apresentar a vocês foi dito agora pelo presidente Pedro quando fala do microcrédito. Nós vamos buscar todos os meios disponíveis para fazer a junção dos programas e, ao fazer a junção dos programas, mesclar dinheiro público, dinheiro privado, sociedade e terceiro setor e o universo de possibilidades, de oportunidades que o auxílio acabou nos ensinando, com a evolução do cadastro único. O cadastro único recebido por nós no governo, para se ter ideia, não tinha um cadastro. Curioso falar, mas essa frase pode parecer engraçada, mas eram 8 cadastros únicos. 103 tabelas. A junção de tudo isso fez com que a gente corresse no auxílio, aprendesse com ele e descobrisse que a gente tem que fazer de uma forma diferente. Para poder entregar o melhor dinheiro possível, ou a melhor oportunidade, o treinamento, ou o emprego, diretamente a quem precisa, que é o que transforma a vida, o que dá liberdade a essas pessoas, nós vamos sair então do orçamento público puro, e vamos cruzar as oportunidades com as melhores tecnologias disponíveis e os melhores parceiros que aprendemos, e com os parceiros do dia a dia, mas aqueles que já estão se somando a nós na evolução do que a gente vai fazer em relação aos programas sociais. A Caixa tem feito a sua parte, a Dataprev tem feito a sua parte, acho que a sociedade tem feito a sua parte, o Estado brasileiro, quanto o governo Bolsonaro, tem feito a sua parte, e a MP1000 mostra, inclusive, o cuidado que tivemos quando algumas pessoas, em algum momento, de certa forma, agrediram, quando falam, olha, governo, por que menos gente vai receber? A gente tem que entender que, inicialmente, havia uma legislação em um momento de calamidade, onde o Congresso Nacional emite uma lei e a gente, como executivo, a cumpre e a gente aprende com ela. Aprender mais rápido e entregar melhor dinheiro a quem mais precisa, entregar da melhor forma, faz parte do nosso dia a dia. Essa é uma missão do Estado brasileiro, e esse governo tem seguido à risca isso. Nós nos deparamos com a evolução na MP1000. Então, por exemplo, o patrimônio passou a ser um conceito que não tinha dentro da legislação anterior. As pessoas com patrimônio no imposto de renda acima de R$300 mil não fazia sentido, ela não era o público-alvo para receber esse dinheiro. Analogamente, em algum momento, nós fomos agredidos no passado por executar o orçamento de uma lei que não tinha como critério, por exemplo, as vinculações dos dependentes do imposto de renda. Então, um pai que tinha um imposto de renda declarado de valor acima de 28.550, ele tinha melhores condições, eventualmente tinha um filho, e esse filho, não sendo declarante do imposto de renda, ele fazia jus ao auxílio na primeira parte, nas 5 primeiras parcelas. Mas, quando a gente considera a focalização do auxílio, e aí a boa mídia também nos ajudou a evoluir, à medida que percebe que se foi entregue recurso a, de repente, uma pessoa que não fazia parte da camada mais necessitada da população brasileira, nós incorporamos o feedback recebido e esses dependentes de imposto de renda, onde os pais tinham declarado uma condição melhor, então esses dependentes, em um conjunto de critérios, estudando com a Receita Federal, esses dependentes passam a não fazer jus a esse auxílio. Assim como a gente deixou claro questões de judicialização. Residentes no exterior, bom, a pandemia não aconteceu no mundo todo, mas o auxílio está restrito à regionalização, então ao Brasil. Um brasileiro não residente no Brasil não faz jus ao auxílio. Então equalizamos isso na própria medida provisória. Assim como havia discussões, por exemplo, sobre detentos. Poxa, mas um detento não faz jus ao auxílio? Bom,
o conceito da lei diz que se ele for um trabalhador, então ele está no regime semiaberto, no regime aberto, então ele sai do regime que ele está fechado, vai para o regime aberto, trabalha para a redução de pena. Então havia uma discussão, uma zona de sombra onde a gente colocou luz sobre ela e deixou claro que se ele é um trabalhador, então ele sai e faz jus ao auxílio, mas se ele está em regime fechado, ele não faz jus ao auxílio. Então os cuidados que o aprendizado nos guiou nessa trajetória, seja com o apoio dos nossos grandes parceiros, seja com a boa mídia, informando o melhor possível a sociedade, nós incorporamos na legislação da MP1000, para deixar claro que não somos perfeitos, mas aprendemos sim com o tempo e somos o mais responsável com o dinheiro público que possamos ser. É isso que a gente faz, é assim que a gente está entregando aqui um calendário para vocês com a parceria da Caixa Econômica Federal, que tem se mostrado aí sábado, domingo, eu não tinha visto, reparado, Pedro, domingo, São Paulo, domingo, então a Caixa aí tem se mostrado, olha, se precisar, nós estamos aqui. Assim como o Estado brasileiro e o governo representado pelo nosso presidente estará com vocês, e a frase que fica é que ninguém fica para trás. Muito obrigado. Vamos abrir para as perguntas. Primeira pergunta, Antônio Timóteo, portal UOL. Boa tarde, senhores. Boa tarde, vice-presidente Tatiana. Eu tenho 3 dúvidas rápidas. Levando em consideração que o presidente Pedro mostrou que 67,7 milhões de beneficiários já receberam auxílio e agora a estimativa é de que 43,2 receberão o complemento, 24,5 milhões de pessoas deixarão de receber o auxílio emergencial porque não atendem mais os critérios de elegibilidade que o senhor mencionou. Não, tem o Bolsa Família, né? A sua pergunta, por isso que a gente começou falando o seguinte: o primeiro grupo que já está recebendo é o grupo do Bolsa Família. Eles já começaram a receber no dia 17 de setembro, se eu não me engano, e amanhã receberão, o último grupo receberá. Então, são 2 grandes grupos que recebem o auxílio. Primeiro grande grupo, o Bolsa Família. Então, as pessoas do Bolsa Família, lá atrás no auxílio emergencial, sempre receberam, e foi o único grupo que recebeu em espécie ou podendo retirar direto nas agências, nas lotéricas e nos ATMs. Por quê? Porque é um grupo que recebe há 15 anos, com pouquíssima informação, então nós fizemos um esforço muito grande para não alterar nada em relação à data do Bolsa Família. Então, só para colocar, tem que acrescentar o grupo do Bolsa Família. Então, a redução ela tem que ser comparada a 67,7 com um somatório do 43,2 e mais as pessoas do Bolsa Família. Vocês têm esse número já? Que são 16... Não. Só para ficar claro aqui, eu falei aqui no finalzinho da minha fala, eu expliquei para vocês as diferenças básicas da MP1000, né, da lei hoje vigente da extensão, para a legislação a 13982, que cuidava especificamente da concepção, do auxílio inicial. A diferença estimada, que a gente acredita que são de pessoas que não vão receber, está na ordem de 5,7 milhões de pessoas. Elas nascem exatamente da evolução da legislação. Vou dar um outro dado importante para entender. A gente usou a declaração de imposto de renda 18 e 19 no auxílio original. E agora, na extensão, nós já temos a declaração entregue agora de 19 e 20, então exercício 19. É recente essa entrega. Os próprios órgãos de controle, TCU em particular, eles publicam um acordo onde ele nos desafia. Ele diz o seguinte: atualizem as suas bases de dados, porque assim vocês vão capturar melhor a necessidade das pessoas. Se a pessoa já tem uma renda, obviamente, ela vai estar numa condição que ela não precisa do auxílio emergencial. E esse fracionamento de batimentos mensais é que faz parte das outras questões que eu aqui coloquei, que vão compor essa nossa estimativa, em cima das bases que nós cruzamos, onde cerca de 5,7 milhões de pessoas, é a nossa estimativa ao final, até 31 de dezembro, seriam pessoas que deixariam de receber o auxílio extensão em detrimento dessas novas regras, por evolução, vamos dizer assim, do processo e do aprendizado que tivemos em relação a essa política pública. Lembrando só que houve uma redução de 19 para 16 milhões de pessoas no Bolsa, mas essa redução não é que elas não estejam recebendo o benefício, né? É que, como o valor do auxílio extensão ele reduziu para 300 ou para 600, e o que o programa considera? A vantajosidade
do valor para a família. Então, se a família recebe mais no programa do Bolsa do que 300 ou 600, conforme o seu direito, ela fica no programa do Bolsa e não recebe esse complemento, mas ela continua sendo beneficiária de algum programa social, né? Não, ok, mas fazendo a conta que os senhores mencionaram, o número não seria 5,7, seria 8,5. Eu posso assumir esse número? Não, voltando, o que a Tatiana acabou de falar faz um pouco dessa diferença para vocês entenderem. Era 19,9, ele vai para aproximadamente 16 que recebe ali o auxílio, mas a diferença está recebendo bolsa. Eu estou usando o orçamento ordinário. Então é o seguinte, as pessoas não ficam desassistidas. O grupo original que vai receber um benefício, e aí o auxílio novo ele tem essa característica, ele recebe orçamento puro do ordinário para todo mundo que recebe mais do que o auxílio. Quando a pessoa recebe menos do que esse auxílio, aí ele recebe a mescla, um pedaço do orçamento ordinário e o pedaço é complementado pelo orçamento extraordinário para auxílio. Quando eu somo esses dinheiros e coloco essas pessoas, quem são as pessoas que originalmente devem, né, essa é a nossa estimativa, não receber o benefício? Seja o auxílio emergencial, extensão, ou seja, já que o Bolsa pode ser mais benéfico, então ele recebe o Bolsa em detrimento do auxílio. Quem não fica nessa conta? 5,7 milhões de pessoas, essa é a nossa estimativa. Todos os demais, seja pelo auxílio extensão, seja pelo Bolsa, numa condição melhor que o auxílio extensão, receberão, no mínimo, os R$300. Tá certo. Uma última dúvida é, quem recebeu o benefício por decisão judicial, quem ingressou na justiça, como é que vocês vão fazer esse pagamento? Vocês vão analisar caso a caso ou... Deixa eu explicar um pouquinho o judicial, a gente tem sofrido bastante com isso, mas... Deixa eu só acrescentar uma pergunta, se vocês têm o número de quantas pessoas conseguiram benefício por decisão judicial. Então, vamos lá. Existem hoje, dentro da Advocacia Geral da União, um número aproximado de 50 mil processos judiciais. Anterior a isso, dentro ainda numa reunião junto ao CNJ, a gente elaborou uma nova forma de auxiliar para que não chegue ao final a decisão judicial. E esse é o nosso cuidado. Fora disso, dentro de um outro fórum, a gente deve ter reunião ainda no dia de hoje, se ela já não começou, mas a gente estava previsto, não, amanhã, desculpa, quarta-feira, está previsto para a gente ver dentro dos tribunais qual é o montante que existe. A nossa estimativa é de algo em torno de 200 mil. Então, qual é o nosso universo de demandas judiciais? 250 mil. Desse universo, nós disponibilizamos uma ferramenta que ela já está em uso, onde uma demanda judicial pode perder objeto. Eu recebo a informação, reanaliso, e se de fato, agora com a evolução do auxílio, essa pessoa tem direito, eu não espero a judicialização. Eu transformo num lote, como o Pedro colocou muito bem aqui, olha, se eu incluir um pessoal novo, ele vai entrar no último bloco e vai receber lá no ciclo 6. Então, eles vão receber as 5 parcelas até o final de dezembro. Nosso cuidado, não estimativa, é que esse lote que a gente venha a receber, a gente vai tratar, e ao tratar isso, já tem as equipes formadas para isso, existe uma portaria feita no Ministério da Cidadania que define 6 macroprocessos no auxílio emergencial. Um deles é exatamente o processo de contestação. Então, qual é o nosso objetivo? Transformar decisões, processos judiciais em soluções administrativas, para que haja perda de objeto. Por quê? Porque o nosso intuito não é a judicialização, é entregar dinheiro a quem precisa. Então, se a gente fizer um novo cruzamento e essa pessoa se encaixar no critério, ela fará jus às 5 parcelas, será incluída no calendário vigente, receberá dentro do ciclo até dezembro as 5 parcelas e somente ficará o residual para a judicialização daqueles que, ao cruzar os dados, a gente chegar à conclusão que realmente ela não tem direito, e aí ela tem toda, dentro da legislação brasileira, um rito para falar, olha, quero continuar com o processo, e nós, do outro lado, quanto Estado brasileiro, temos que mostrar com elementos fáticos, mostrando, ó, de fato, você não se enquadra nos critérios da legislação e não faz jus ao auxílio emergencial. Obrigado. Última dúvida, presidente Pedro, os usuários do Caixa Tem, da Poupança Social Digital, a partir de novembro, vão poder usar o Pix para fazer transferência de recursos? Sim, excelente pergunta. Nós, inclusive, já começamos a oferecer produtos de seguros, né, Paulo? Começamos o Seguro Amparo. O que é importante? Toda a gama de produtos que a Caixa Econômica Federal oferece para os seus clientes, nós queremos oferecer para os 100 milhões de clientes do Caixa Tem. É basicamente a maior plataforma digital financeira do mundo. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, mas vamos além, inclusive reforçando a operação de microcrédito, que é fundamental,
nós queremos oferecer via o Caixa Tem. Então, o Caixa Tem, ele é uma plataforma, um banco digital, que nós queremos transformar a cada vez. E o último ponto, de graça. Ou seja, lá em Roraima, os refugiados, né, as pessoas não são refugiados, são, na verdade, os migrantes, estavam utilizando o Caixa Tem, os venezuelanos. Estava conversando com eles e perguntei se eles tinham dificuldades. Eles falaram, não, nós já estamos utilizando. Então, eu acredito, como o Barreto falou, lá atrás, em abril, nós começamos a pagar com 5 dias da promulgação da lei. Hoje nós temos, já há algum tempo, um aplicativo eficiente e que vai ficar para a vida inteira. E, de novo, daquelas pessoas que muitas vezes tinham que andar 30 quilômetros para receber um Bolsa Família. Então, o orgulho que nós temos é que, depois da pandemia, depois de dezembro, todos os brasileiros, venezuelanos, bolivianos, haitianos que têm o Caixa Tem, vão continuar com acesso. Então, sim, o Pix é uma questão importante, entendemos que vai revolucionar o segmento, mas nós estamos preparados. Obrigado. Próxima pergunta, Maiara Oliveira, Metrópolis. Boa tarde, presidente, todo mundo. Eu queria saber, alguns beneficiários começaram a receber a primeira parcela do auxílio emergencial em maio, e como destacado aqui na coletiva, eles não vão receber todas as 4 parcelas do auxílio emergencial residual, me corrijam se eu estiver enganada. Só que, desde o começo do programa, houve alguns erros de análise que fez com que alguns trabalhadores começassem a receber o auxílio 1 ou 2 meses depois. Queria saber se o senhor avalia que houve uma injustiça com esses beneficiários por um erro do governo nessa parte das análises. Vou falar um pouco da Caixa e o Barreto fala, assim, primeiro, como eu falei, foi promulgado no dia 2 de abril. No dia 6 de abril, nós já tínhamos o aplicativo do auxílio e no primeiro dia, 42 milhões de adultos se cadastraram. No primeiro dia. 2 dias depois, nós já tínhamos pago 3 milhões de pessoas. E nos 20 dias subsequentes, nós pagamos 50 milhões de pessoas, em 20 dias. Então, assim, do ponto de vista desse programa, eu não conheço nenhum país do mundo que paga 90 milhões de pessoas por mês, porque, além desse programa, nós pagamos, durante 3 meses, 60 milhões de pessoas do saque do FGTS, 20 milhões por mês. Além do bem, mais 10 milhões de pessoas. Fora todos os outros benefícios, o auxílio-desemprego, o abono, o de pesca. Então, assim, do primeiro ponto, eu acho muito importante o entendimento de que, no meio da pandemia, e eu lembro bem em abril, quando ninguém sabia a extensão do tamanho da mortalidade, inclusive, do coronavírus, eu lembro que as pessoas achavam que poderia ter uma mortalidade ainda maior. Já é muito grande, deixa eu deixar bem claro. É um grande problema. Mas nós tínhamos um receio de ter ainda mais, de que poderia ter um colapso total. E nós estávamos com 36.500 pessoas, de 8 da manhã às 2 da tarde, inclusive aos sábados. Então, assim, eu não conheço nenhum país do mundo que abriu de segunda a sábado as suas agências, começando 8 horas da manhã. Então, nós fizemos o máximo total e pagamos 90 milhões de pessoas durante 3 meses, pelo menos 90 milhões. O que nós entendemos é o seguinte, e aí eu passo para o Paulo também, houve no começo muitos erros de cadastro, porque, como a gente falou, 33 milhões de pessoas nunca tinham tido conta em banco. Então, para você realizar um cadastro para pessoas que não tinham essa familiaridade, era complicado. Mais do que isso, vamos lembrar que a gente acabou de falar da questão da pandemia. Você já imaginou 60 milhões de pessoas indo às agências e realizando o cadastro ao mesmo tempo? Impossível. Então, na nossa visão,
nós tivemos um atendimento absolutamente... eu agradeço demais aos funcionários da Caixa. Tivemos, sim, momentos de fila, que foi exatamente na adequação do aplicativo Caixa Tem, mas isso foi em especial durante uma semana, mas nós entendemos que foi feito mais do que melhor, foi feito de uma maneira eficiente. Agora, o Barreto pode falar da outra ponta, porque, de uma maneira clara, o Ministério da Cidadania contratou a Caixa Econômica Federal para realizar o pagamento e o cadastramento no auxílio e a Dataprev para fazer a análise. Como o Barreto falou, deixa eu passar para ele, a quantidade de informações, 7 entre cada 10 brasileiros adultos se cadastraram para receber o auxílio emergencial. Um ponto importante também é o seguinte, mais de 40 milhões de brasileiros se cadastraram sem ter o direito e tomaram o tempo dos 67 milhões que tinham direito. Então, tem um ponto importante que dezenas de milhões de pessoas se cadastraram, foram analisadas e não foram aprovadas. Mas, Barreto, acho que você pode colocar, porque foi um trabalho hercúleo. Eu vou responder essa pergunta, mas eu só gostaria de fazer uma reflexão, acho que tem tudo alinhado com o que o Pedro acabou de dizer, e com respeito aos meus colegas que estão aqui na mesa conosco, Paulo e Tatiana, e falo aí em nome do Ministério da Cidadania, mas reforço a Dataprev, reforço os Correios, reforço dentro da Dataprev a SAS, que entrou no processo para nos ajudar, para conseguir ter a velocidade que a gente esperava, ou maior do que a gente esperava, para processar tudo que a gente ia processar. Aos meus colegas que passaram dioturnamente trabalhando aí 24/7 para conseguir trazer a maior operação de apoio que o mundo já viu. Então, quando eu olho o lado cheio do copo, e eu quero olhar para ele antes de responder a sua pergunta, eu digo o seguinte, não faltou esforço de ninguém, não falta hoje esforço de ninguém. É muito fácil a gente olhar para o lado vazio do copo e dizer, olha, pessoas demoraram 60 dias para receber. Bom, os Estados Unidos não é um pequeno exemplo, e nem um pequeno país, e nem uma pequena economia, e optou pelo cheque, e entregou cheque aos defuntos, e demorou 60, 90 dias, e recebeu os cheques devolvidos, e as pessoas não receberam o recurso. Isso não aconteceu no Brasil. Isso aconteceu na maior economia do mundo. Eu não quero falar, poxa, mas eles erraram. Não, é porque eles tentaram. Eles buscaram uma maneira de fazer com que o dinheiro chegasse à população. Eu não quero falar que eles fizeram uma coisa ruim ou errada. Eles simplesmente tomaram uma decisão de política pública com o mesmo intuito que a gente. Entregar o recurso o mais rápido possível a quem precisa. Mas a decisão que eles fizeram acabou por um processo burocrático, que é a compensação, fazendo com que o dinheiro não chegasse às pessoas. Nós fizemos uma escolha diferente, audaciosa, ouso dizer, única. E se o lado vazio do copo fez com que a gente demorasse 30, 60 dias a mais para recalibrar, mas para não esquecer essas pessoas e entregar dinheiro, a minha mensagem que eu deixo aqui registrado para vocês em relação ao governo, ao Estado brasileiro, é que o Estado sempre fará o melhor. Fizemos o melhor. Se alguma coisa que a gente fez, como você bem colocou, pode ser vista como, olha, vocês demoraram, eu queria olhar e dizer o seguinte, para quem pagou 67,7 milhões de brasileiros, isso não é demora. Isso é o melhor que a gente podia fazer com os dados que o próprio Estado tinha. Cruzar todos os dados do imposto de renda, todos os dados da justiça, todos os dados de presidiários, todos os dados sanitários, todos os dados de carteiras de trabalho, fazer um grande cadastro dessa maneira, unificado, no tempo que nos foi colocado, a pergunta é, existe alguém no mundo que faria melhor do que a gente fez? Alguém no mundo foi mais ágil do que a gente foi? Eu não conheço. E para cada um daqueles que demorou um pouco demais, está aqui a resposta quando a gente fala do ciclo 6. A gente aceita a contestação, nós não somos perfeitos, mas nós não deixamos ninguém para trás. Barreto, eu só gostaria de reforçar alguns pontos. A Caixa Econômica Federal aloca diretamente nesta operação mais de 200 mil pessoas para atendimento à população brasileira. Se nós somarmos os funcionários do banco que estão nas agências, equipe de terceirizados, vigilantes, copeiras, recepcionistas, equipe de limpeza, mais os funcionários das 13 mil lotéricas que estão atendendo em mais quase 100% dos municípios brasileiros, mais os nossos correspondentes Caixa Aqui, nós estamos falando, né, presidente, mais de 200 mil pessoas
ligadas diretamente à Caixa, que estão trabalhando todos os dias. É bom destacar que o Sistema Financeiro Nacional, no período da pandemia, está operando por 4 horas durante o dia, das 10 às 14 horas. As agências da Caixa, as casas lotéricas, os nossos correspondentes Caixa Aqui, estão abrindo às 8, muitas vezes antes das 8, e operando as agências por 5 horas. 1 hora a mais do que todo o sistema, e por muito tempo trabalhou por 6 horas. E é o único banco que está abrindo aos sábados. Ao longo de 2020, são 23 sábados que a Caixa está abrindo as suas portas para atender a população brasileira, alocando um contingente aí de quase 200 mil pessoas entre funcionários do banco. Destaco também 2 barcos, 2 agências barcos estão operando no estado do Pará, no Amazonas, levando auxílio emergencial. Para ter ideia do quanto a Caixa e seus funcionários estão comprometidos, amanhã, por exemplo, nós temos uma equipe itinerante que está saindo da cidade de Manaus e indo para localidades longínquas do estado do Amazonas, que demora 5, 6, 7 dias de barco para atender beneficiários do auxílio emergencial em município, por exemplo, como Eirinapé, bem no extremo do país, justamente, Barreto, para levar a cidadania que o auxílio emergencial traz a todos os recantos. E temos também as agências caminhão, nós temos caminhões que estão rodando o Brasil afora, levando o auxílio, cadastrando senha, tirando as dúvidas das pessoas. É isso que a Caixa faz como banco do governo federal, do presidente Bolsonaro, gerando atendimento. Então, o nosso sentimento é de dever cumprido. E, por último, fazer um destaque, Barreto, no início, milhões de pessoas cadastraram informações erradas no aplicativo. O governo poderia ter simplesmente reprovado, porque as regras exigiam a reprovação, mas, ao invés disso, essas pessoas tiveram uma segunda oportunidade e puderam efetuar a correção do seu cadastro e, aí sim, ser contempladas. Só mais uma pergunta. Eu queria saber se as pessoas que foram excluídas do auxílio residual vão poder contestar. Obrigada. A gente tem um ciclo aberto hoje da contestação do auxílio emergencial, né, na forma original, da 13982, daquelas 5 parcelas. O que a gente deve fazer é o seguinte: a gente está no final, e aí os estatísticos e a equipe técnica vai acompanhando isso, você vai vendo que o número de contestações ele vai caindo, esse lote de 492 mil já mostra que o próximo é bem pequenininho, e a gente vai tratar depois só da parte judicial. E ato contínuo, a gente pega esse do residual e abre para a contestação do residual. Então, a gente fecha um ciclo, entende que conseguiu concluir a maior parte deles, vai ter sempre aquela parte residual, né, de contestações, a vida, acontece, e a gente vai tentar, com toda agilidade, como eu expliquei aqui, por exemplo, nas questões judiciais, auxiliá-los para que perca objeto, né, para que a gente resolva o maior número de pessoas. Fechado esse ciclo, a gente abre para o residual. Tá? Mas acho que o residual vai ter um comportamento bem diferente. E como os batimentos são mensais, né, então a gente aprendeu no trajeto, a gente imagina que antes de você receber a contestação, na verdade, ou quase que concomitante, eu já estou reprocessando no mês seguinte. Então, eu estou identificando isso e a gente imagina que a contestação do residual, de fato, seja bem menor, né, na extensão do que do auxílio original. Última pergunta, Brenda Collen, do portal Plox Brasil. Oi, boa tarde. No início, que começou a questão do auxílio emergencial, que foi anunciado aqui em coletiva, a gente começou a perceber que estava correndo muita fila, pessoas dormindo na porta por conta das grandes filas e a necessidade desse auxílio emergencial para alguns. Depois começamos a verificar que os aplicativos às vezes apresentavam alguma falha, as pessoas reclamavam que não conseguiam às vezes acessar ou cadastrar. Agora, a Caixa já considera esses problemas logísticos iniciais como superados, ainda em superação? Como que está essa questão? Obrigado pela pergunta. Sim, nós tivemos uma semana muito intensa de filas. Exatamente por quê? Nós tivemos 60 milhões de pessoas e, como nós estamos falando aqui, o grupo inicial que foi aprovado, nós não tínhamos a organização ainda por mês de nascimento, simplesmente porque a gente recebia 10 milhões de aprovações num dia e no outro já estava pagando. E no começo, o que aconteceu? Todo mundo ia às agências. Iam às agências as pessoas que tinham acabado de ser aprovadas,
aquelas que não foram aprovadas para entender o porquê e que ainda estavam em análise. Então, quando nós começamos a organizar, porque nós já tínhamos a base de dados, nós reduzimos drasticamente as filas e o aplicativo, que tinha 30 mil usuários, porque era um aplicativo de baixa renda, até o dia 2 de abril, e 20 dias depois passou de 30 mil para 50 milhões, e de novo, as pessoas podem falar, por que vocês não utilizam o Internet Banking normal da Caixa? Porque a maior parte desses usuários tem um celular pré-pago, e você não teria capacidade. Então, a gente, no Caixa Tem, ele tem 8%, 7% da necessidade de dados do Internet Banking normal da Caixa. Então, nós construímos um aplicativo especial para as pessoas com menor poder aquisitivo, para que elas pudessem, de fato, ter a utilização. Então, isso demorou um tempo, realmente a gente teve nos primeiros 10, 15 dias uma série de questões, mas já faz desde maio que o aplicativo está operacional. Agora, nós estamos viajando pelo Brasil inteiro, Paulo também, a Tatiana. É irreal achar que nós vamos ter 0 fila, porque nós nunca tivemos 0 fila. Todo mundo já viu na Caixa Econômica Federal há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, alguma fila em algum momento. Então, são 4.200 agências. Nós temos 300 agências, normalmente na região norte, nordeste, aonde nós temos, em especial nas primeiras 2 horas do dia, alguma fila. Normalmente, o que acontece? O Paulo organiza com o gerente, eles chegam mais cedo, 7 horas da manhã, organiza a fila, chama as pessoas para começar a realizar o pagamento antes das 8 horas, e normalmente isso resolve. Agora, como nós vimos, nós temos alguns dias que vamos ter que pagar 10 milhões de pessoas em um dia, porque é a única maneira de até dezembro nós pagarmos todas as parcelas, não só do auxílio emergencial, que são 5, mas até as 4 do auxílio emergencial extensão. Nós pagamos até 9 parcelas durante esses 9 meses. Lembrando também que ainda existem pessoas que podem sacar o FGTS saque imediato e o BEM. Então, nós estamos falando, só um dado final para vocês, a Caixa Econômica Federal terá pago durante 2020 124 milhões de adultos no Brasil. Mais de 8 entre cada 10 adultos no Brasil terá recebido algum tipo de benefício do governo federal durante um momento de pandemia e da Caixa Econômica Federal. E o que é mais impactante? Não é uma vez só, é todo mês. Ou seja, nós estamos pagando pelo menos 70 a 75 milhões de pessoas todos os meses. Como o Barreto falou, alguns países muito grandes estão mandando por cheque, e 1/3, pelo que eu sei, volta porque não se acha. Por exemplo, se nós quiséssemos pagar por cheque, 40% a gente não ia conseguir, porque a gente não tem o endereço das pessoas. Como é que você vai pagar por cheque para as pessoas que muitas vezes não existe nenhum dado? Como nós falamos, 37 milhões de brasileiros não estavam em nenhuma base de dados do governo. Então, estas 37 milhões de pessoas não poderiam receber o auxílio. Como é que outros países enviam? Porque eles já têm essas pessoas cadastradas. Então, para finalizar, nós já temos, o aplicativo funciona tranquilamente. Agora, sim, das 4.200 agências, existem ao redor de 200 a 300, que nós temos uma atenção muito grande, porque pode haver alguma fila, mas nada comparável ao passado, e queremos reforçar, não há nenhuma necessidade de se chegar muito cedo, muito menos de se dormir na fila. Isso aconteceu durante uma semana, lá no comecinho de maio, quando tivemos, sim, uma transição. Mas já faz 5 meses que nós não temos nada parecido, no máximo, algumas filas eventuais e pontuais. Muito obrigado. Obrigada. Nome e veículo, por favor. Boa tarde.
Por favor, só uma última dúvida. O pessoal que não vai receber nenhuma parcela do auxílio residual, o app vai informar? Como que a pessoa vai ficar sabendo que ela não vai receber, ou que ela vai receber 3, 2, 1? Excelente pergunta. Sua pergunta é excelente. Todos estarão recebendo nos ciclos. Então, até o último ciclo, que é o 6º ciclo, todo mundo vai receber. Naquele mês, por exemplo, mês de nascimento, janeiro, vai receber agora, amanhã, no dia 30 de setembro, quarta-feira. A diferença é a seguinte: alguns estarão recebendo a 5ª parcela do auxílio emergencial, outros a 1ª parcela do auxílio extensão, mas o que simplifica é o seguinte: naqueles dias de pagamento, e essa foi uma grande melhora que nós fizemos, todo mundo estará recebendo. A pergunta é: essa pessoa estará recebendo a 1ª parcela do auxílio extensão, a 5ª do auxílio emergencial, a 4ª. Então, nós não teremos nenhuma data além dessas que nós demos. O que vai fazer a diferença? Quem recebeu, por exemplo, quem recebe o Bolsa Família, receberá normalmente no calendário do Bolsa Família. Então, são 5 parcelas do auxílio emergencial e 4 do auxílio extensão. Aqueles que receberam o auxílio emergencial em abril, já receberão as 5 do auxílio emergencial e vão, a partir de amanhã, começar a receber, quem nasceu em janeiro, a 1ª do auxílio extensão e receberão 4 do auxílio extensão. Então, na verdade, o que vai depender é o seguinte: quantas parcelas você vai receber. Mas as datas de pagamento, elas obedecem a esse cronograma. Então, não haverá dúvida, porque isso é muito importante a sua pergunta, e visitando as agências a gente viu, no começo havia muita dúvida. Quando é que eu tenho que receber? O que eu tenho que receber? Por isso que nós unificamos. Todo mundo recebe no mesmo dia. A única diferença é qual parcela. Mas as pessoas sabem se estão recebendo a 5ª, a 4ª ou a 3ª. Agora, não há nenhuma diferença de calendário, porque quando houve, lá para maio, havia confusão. Aí as pessoas, às vezes, iam todos os dias. Agora, se você nasceu em janeiro, tem uma data só para receber. Se você nasceu em março, tem outra data. Qual a parcela? Isso é uma outra questão, mas todo mundo que nasceu, por exemplo, em março, tem uma data específica para receber. Então, essa é a grande mudança, que já acontece há algum tempo, e por isso que a gente não tem mais essas dúvidas como havia no passado. Você quer... No consolidado aqui, onde o senhor chamou a atenção para a gente dar uma olhada, a gente observa aqui que 27 milhões de pessoas receberão a 1ª parcela do auxílio extensão. A partir de amanhã, né? A partir de amanhã, isso. Então, dentro desses 27 já estão os beneficiários do Bolsa Família, é isso? Não? O Bolsa Família, excelente sua pergunta, até para clarificar todo mundo. Nós temos 2 grandes grupos. O Bolsa Família é um subgrupo à parte, né? Tá. E é o grupo normal, que eram 19 milhões dos primeiros 5 pagamentos do auxílio emergencial, e como a Tatiana falou muito bem, como você reduziu de 600 para 300, várias pessoas recebem mais do que 300. Então, na verdade, essa redução de 19 milhões de pessoas recebendo para 16 vem muito em função disso. Então, esse é um número. O número que você tem é o número do grupo que é o cadastro único fora do Bolsa e as pessoas que fizeram o cadastro no aplicativo. Então, todo esse número que você está falando é desse segundo grupo. O Bolsa Família tem que ser adicionado a esses números. Então, a diferença é que antes eram 19 milhões e agora são 16. Então, eu assumo que 43 milhões de pessoas vão receber as 4 parcelas de extensão do auxílio emergencial. É isso, né? Exatamente. Obrigado. Está encerrada essa coletiva. Boa tarde, obrigada a todos.